Bem-vindos, irmãos. Hoje nós vamos dar início a uma série com o tema Eu Sou Luz. Amém? Quem é luz, fale aí. Eu sou luz. Declare, isso é importante. Declare essa afirmação. Eu sou luz. Fale, irmãos, abre a boca para falar. Eu sou luz. Tá certo? E o subtema, irmãos, nós vamos falar sobre atitudes. Atitudes de ser luz. Que atitudes são essas? Ser luz, primeiramente, eu já vou falar para você que ser luz é uma decisão que cada pessoa traz consigo. Isso é algo que ninguém pode decidir por você. O fato de você ser luz. A decisão quem vai tomar vai ser você nas suas escolhas. E hoje de manhã, pela manhã, nós estávamos aqui reunidos como Igreja do Senhor, em um só propósito na oração. E Deus nos trouxe uma palavra que se encontra em Mateus 5, capítulo 14, que fala sobre a questão de nós sermos a luz do mundo. Mas nós não somos apenas a luz do mundo porque nós temos luz própria. Não, porque nós estamos andando com quem é a verdadeira luz. E essa verdadeira luz é Jesus. E a decisão que eu tomo em ser luz me leva para o caminho de Jesus, os passos que ele trilhou nessa terra. Então, através de atitudes da minha vida cotidiana, eu decido se eu vou ser uma luz que continua brilhando ou se eu sou uma luz que vai apagando com o tempo. A palavra do Senhor, eu gostaria que você abrisse em Provérbios no capítulo 4. Abra a tua Bíblia. Cristão tem que estar com a Bíblia em punho. Eu sei que é bom a Bíblia online, mas a Bíblia não é dispensável, a Bíblia impressa. Tem que ter a Bíblia. A minha irmã Toniel está declarando que é luz, os outros irmãos já declarou que é luz. Glória a Deus. Agora aqui, Provérbios 4, Provérbios capítulo 4, abrindo Provérbios capítulo 4. Vamos lá. Depois de Salmos, Provérbios 4, no versículo 18. A paz do Senhor. Glória a Deus. Provérbios 4, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Até aqui. A palavra do Senhor está declarando: a vereda do justo é como a luz da alvorada. Começa pouquinho, vai nascendo e vai brilhando, brilhando, brilhando e ficando cada vez mais forte. Nós que estamos aqui, diante desse versículo, já podemos mencionar que isso aqui é conforme as nossas escolhas, vai nos definir como será o nosso dia. Como será o nosso brilho? Como o nosso brilho será através das minhas escolhas, através das minhas decisões que precisam ser justas. Vereda se fala de caminho. Vereda é o mesmo que caminho. Justo é o mesmo que íntegro. Justo é o mesmo que uma pessoa íntegra. Então, caminhar com integridade é algo que está muito em desuso ultimamente, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, porque tudo pode, estamos vivendo a era do tudo pode, conforme
que manda no seu coração. Como que é que fala? Confie no seu coração, siga seu coração. E nós estamos vivendo um tempo na terra que tudo pode. Então pouco é falado sobre uma integridade, pouco é se falado sobre o caminho do justo, um caminho justo, um caminho de justiça, porque nós presenciamos injustiça na terra. Nós presenciamos situações muito complicadas na terra, mas a palavra do Senhor está querendo declarar para nós que, independente do cenário, eu e você precisamos ter uma vereda, um caminho de justiça, um caminho de integridade. E como a luz da alvorada, parece que ninguém está vendo as suas escolhas, parece que ninguém está vendo as suas decisões, mas conforme você vai tomando boas decisões na sua vida, a sua luz, ela começa fraquinha e ela vai aumentando, até se tornar a luz perfeita da luz do dia. Amém. Irmã Alessandra, interceda, por favor, pela irmã Lise, que está com pressão alta, por favor. Senhor, toma pelas tuas mãos. Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que hoje de manhã falamos sobre a nossa essência de ser luz. E hoje nós estamos trabalhando o tema Eu Sou Luz. Pela manhã nós falamos que quando nós estamos fugindo da nossa essência, nós fugimos do nosso real propósito. Porque a nossa essência é ser luz no meio da escuridão, ser luz aonde nós estivermos. Se nós temos comportamentos de luz, nós seremos claros, ficaremos ali. Porque o Senhor, que é a própria luz, está conosco. Se eu não tiver o comportamento de luz, o Senhor vai se afastar. E se o Senhor se afasta, eu estou perdido no meio da escuridão. E a palavra está falando, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Isso aqui me falou muito forte sobre a questão das minhas atitudes, as questões das minhas decisões. É o que vai determinar como será o meu dia, como será o meu futuro, como será o meu amanhã. Através das nossas atitudes de hoje, através das nossas escolhas de hoje, vai determinar o meu futuro daqui a um tempo. Hoje você decidiu estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. E você já está determinando algo no seu futuro, que o Senhor vai revelar para você daqui a um tempo. Você que tem buscado ao Senhor, você tem decidido buscar ao Senhor, você logo vai colher desses frutos. Por enquanto você está na profundidade da aprendizagem, por enquanto você está aprofundando raízes. O momento que você aprofunda raízes, ninguém vai ver você. Você está aprofundando raízes dia após dia e ninguém vai ver. Ninguém vai ver as suas noites de choro, de lágrimas na presença do Senhor. Embora você possa falar para mim, mas eu tenho dimensão das minhas noites de choro, não das tuas noites de choro. Embora nós possamos aqui falar de situações, cada um vai ter dimensão da sua própria situação. Então a palavra do Senhor está dizendo sobre escolhas, sobre atitudes. Mas no versículo 19 do capítulo 4 de Provérbios está assim: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. O caminho de impiedade nos leva a tropeçar. E a palavra do Senhor está dizendo com clareza
Eles nem sequer sabem em que tropeçam. E sabe por quê? Sabe por que isso? Devido suas escolhas. Fazem escolhas tão terríveis na sua caminhada. Fazem tantas escolhas e decisões, vão tomando decisões às loucas, que sabe que a qualquer momento algo pode acontecer. E na hora que esse algo acontece, ele não sabe nem de onde veio. O que é ser um ímpio? É um caminho de escolha da pessoa. A pessoa que escolheu, eu não quero servir a Deus. Eu não quero ter um orientador. Eu não quero que o Senhor esteja comigo. Um ímpio é isso. Ele sabe que está no erro e ele continua se lançando sobre o erro. Mas quando uma pessoa que está no caminho de pecado, no caminho que não tem conhecimento, ela decide ser luz. Ela começa a entender que o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Então eu vou mudando as minhas escolhas. Eu começo a ter outras prioridades. Eu gostaria de falar para você sobre uma atitude de um homem ungido que estava para ser rei, Davi. Que Davi, para adorar ao Senhor, ele tinha assim muito propósito na questão de adorar ao Senhor. Mas também quando se lançava no pecado era complicado. Abra em 1 Crônicas, no capítulo 11, no versículo 17. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 17 ao 19. Vou tirar meu óculos, porque senão eu não consigo me concentrar. O óculos parece que pesa a visão. 1 Crônicas 11, 17. Diz assim: Davi expressou o seu desejo. Quem me dera me trouxessem água na cisterna que fica junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou como oferta ao Senhor. E ele disse: longe de mim fazer isso, ó meu Deus. Disse Davi: esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a própria vida para trazê-la e não quis bebê-la. Irmãos, aqui, essa palavra desde cedo ficou incomodando muito o meu coração. Sobre uma atitude nobre dos soldados, dos valentes de Davi, e a atitude nobre de adoração que Davi ofertou ao Senhor, algo que ele desejava muito. Isso aqui é uma atitude de uma pessoa iluminada. Uma pessoa que entendeu que a sua essência é ser luz. E diante que ele estava, com perto dos inimigos, de repente ele sentiu um desejo. Um grande desejo de tomar uma água. E tinha que ser a água justamente da cisterna de Belém. Tinha que ser justamente aquela cisterna que estava lá, que a água era fresca, e bateu aquela sede. E aí ele fala por falar, né? Que vontade que eu tô de tomar aquela água. Seus soldados valentes
Eles arrumaram um jeito, sem falar nada, arrumaram um jeito de buscar a água para Davi. E no momento que eles trazem a água, eles não tomam dessa água, eles não foram para tomar desta água. Eles foram lá exclusivamente para pegar a água para Davi. E eles trazem essa água para Davi. E no momento que Davi vê aquela água, ele é surpreendido com aquela ação deles. E ele fala: longe de mim eu tomar esta água. Longe de mim eu sacrificar essas pessoas. Foi com preço de sangue que vocês poderiam ter morrido no trajeto de buscar a água. Longe de mim, esta água não me pertence, essa água pertence ao Senhor, porque a vida de vocês é do Senhor. Ele não falou com essas palavras, mas eu estou conjecturando com vocês. Longe de mim fazer, ó meu Deus, disse Davi, esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Nós vemos aqui um comportamento de uma pessoa iluminada por Deus. Nós vemos um comportamento de alguém que entendeu o que é priorizar o reino de Deus. Uma pessoa que entendeu o que é amar a Deus acima das coisas, acima de sua própria vontade. Davi estava no momento de sua vida aqui, no ápice, muito bonito, diante do Senhor. Nós vemos aqui com tanta clareza, meus amados irmãos, essa prioridade. Nós estamos falando de sede, nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de inimigo. Quem que diante de uma batalha, quem diante de uma guerra vai pensar em adorar a Deus no meio do caminho? Eu não vou tomar água, eu estou morrendo de sede, eu não vou tomar essa água, eu vou colocar no chão. Eu vou aqui ofertar ao Senhor esta água. Eu estou despejando essa água como oferta do Senhor. Ele entendeu o que é adorar a Deus. Ele entendeu o que é se colocar no lugar do outro nesse momento aqui. Tem uns momentos que ele esqueceu. Mas neste momento, ele entendeu o que é se colocar no lugar do outro. Eles estão sacrificando suas vidas para me dar uma água. Não. Esse sacrifício é do Senhor. Esse sacrifício não é para mim. Esse sacrifício é para o Senhor. Então, isso é uma das atitudes que nós devemos priorizar. Quando amar os outros, quando amar o próximo como a ti mesmo. Neste momento, ele está amando o próximo como a si mesmo. Ele está priorizando o reino de Deus. O momento que ele prioriza o reino de Deus, eu acredito que Deus colocou desejo no coração de Davi de tomar aquela água para testar mesmo. Eu creio que Deus estava ali provando os corações. Porque eles estavam fugindo, estavam ali se escondendo, enfim. Estavam ali naquela situação. Mas ainda assim, o companheirismo estava ali um com o outro. Os seus guerreiros preocupados com o seu líder. E o líder preocupado com os seus guerreiros. Porque é assim que tem que ser. Isso é amar uns aos outros. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Então eu começo a ser luz quando eu começo a ter atitudes nobres. A nossa luz, para começar a brilhar como a aurora, até se tornar um dia perfeito, não é de um dia para o outro que isso vai acontecer. Eu tenho uma atitude de luz hoje. Haja vista que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia.
Então nós estamos no processo ainda de ser luz. Estamos nesse processo de se tornar dia perfeito. Através das nossas escolhas, através das nossas decisões, através das nossas atitudes, se são nobres ou se são atitudes injustas. A palavra do Senhor está falando. Peraí, só um minuto, irmãos. Tá uma irreverência aqui. Tá irreverente aqui, irmãos. Não reparem. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Então, nós estamos falando, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Amém? Longe de mim fazer isso, ó, meu Deus. Eu não vou tomar água. Eu não vou ficar numa boa. Enquanto os meus guerreiros estão arriscando suas vidas, eu estou na guerra junto com eles. E esta água representa o sangue desses homens, porque eles poderiam ter morrido para buscar essa água. E arriscaram a vida para trazê-la. E não quis bebê-la. Então ele ofertou ao Senhor o que era algo de prioridade naquele momento. A prioridade deles era tomar água. A prioridade deles era estar ali, né, vencer a batalha, mas também eles estavam com sede, estavam cansados, e mesmo diante desse desgaste, os guerreiros de Davi foram lá buscar para Davi, mas Davi teve uma atitude de uma pessoa iluminada, alguém que prioriza a obra de Deus, alguém que prioriza a vontade de Deus, alguém que prioriza também o bem-estar do seu próximo. Vejamos que no momento que ele oferta ao Senhor aquela água, ele oferta em favor a vida daqueles homens que obtiveram o livramento de Deus, em agradecimento ao livramento de Deus. Ele oferta aquela água que para ele, aquele momento, para mim e para você, não, essa água não teria tanto valor, porque nós não temos dimensão, não estávamos no local. Hoje eu estou aqui com o meu squeeze, né? Tomando a minha água. Eles estavam lá com seus cantis vazios. Então é outra situação. Aquele momento era a maior riqueza que eles estavam ofertando ao Senhor. Naquele momento não adiantava ouro, não adiantava prata. Naquele momento era a necessidade que eles estavam vivendo. Eles ofertaram ao Senhor, Davi ofertou ao Senhor o melhor de si naquela necessidade. E isso foi uma atitude nobre. No momento que ele olha para os seus guerreiros e fala: esta água custou a vida deles. Longe de mim de bebê-la. Eu oferto ao Senhor. Isso é uma atitude que nós não temos dimensão, porque nós não estamos vivendo a história. Mas temos uma noção do que foi isso, do que representou para Deus aquela água. Hoje nós estamos vivendo um tempo, deu seu tudo, né? Que foi falado por aí, ter seu tudo, ter não sei o quê. Mas o seu tudo nem sempre será o dinheiro. Gratidão. O seu tudo, o meu tudo, nem sempre será o dinheiro apresentado. Não, isso aí é parte do que a gente faz para o Senhor. Mas o meu tudo, o que me sacrifica? A minha renúncia. Como que eu toco o coração de Deus? Como que nós tocamos o coração de Deus?
Porque no momento que nós vamos tocando o coração de Deus, dia após dia, nós vamos nos tornando luz. É como se a gente estivesse passando num portal. Você vai tocando, você vai tocando, você vai tocando, e aquela luz vai te clareando, te clareando, te clareando, até você tornar um dia perfeito. Então, as nossas atitudes, a sua atitude, a minha atitude, vai determinar o quanto eu quero ser luz. O quanto que você quer ser luz. O que está te impedindo de ser luz? Quais são as prioridades invertidas que você tem, que eu tenho, que nos impedem de ser luz? Muitas das vezes somos tomados por coisas pequenas, para nós não irmos em direção à luz do Senhor. Para nós não irmos em direção a sermos luz no meio da escuridão. Enquanto nós estivermos comportamentos de ímpios, porque às vezes imitamos os ímpios. Enquanto nós tivermos comportamentos de ímpios, nós seremos aquela luz que clareia e escurece. Clareia e escurece. Aí ela vai escurecendo, escurecendo. É como se fosse uma vela que vai se apagando. Mas quando nós decidimos mudar o curso, mudar de rumo, mudar de atitude, tomar decisão, porque isso é uma decisão, meus queridos. É uma decisão diária. Você decide se você vai odiar as pessoas ou não. Você decide se você vai amar as pessoas ou não. Você decide. Você entende? Todas as decisões estão na sua mão. Você decide se você quer ser uma pessoa justa. Eu quero ser justo. Eu vou ter decisões de pessoa justa. Eu decido, você tem esse poder de decisão. Você está entendendo? Nós temos o poder de decisão. Todos os dias nós temos a oportunidade de decidir algo nas nossas vidas. Nós decidimos se nós continuamos numa vida paralisada ou se nós queremos ter uma vida diferenciada. Porque os mesmos dias de uma pessoa vitoriosa é o mesmo da pessoa que está passando pelo fracasso. O que muda? A decisão e como vai ressignificar a sua vida. Como que vai ressignificar situações. Então, atitudes de ser luz. Nós seremos luz. No nosso dia a dia. Hoje, comece a refletir quais foram suas atitudes de luz. Qual foi a sua atitude? Meu esposo está dizendo aqui sobre uma passagem que Deus pediu para Abraão a coisa mais importante da vida dele, que é o Isaac. E ele não negou isso. Né? Eu falei de uma coisa simples aqui, para nós simples tomar uma água, né? E aqui nós estamos falando de algo muito mais importante, né? Bem lembrado, sobre o filho de Abraão. Um filho tão desejado, o filho da promessa, anos de espera. E aí o Senhor requer o filho dele como oferta. E ele, sem falar nada, sem reclamar, ele vai, leva o menino por 3 dias. E eles vão até qual monte que é? Se não me engano, Monte Moriá. Monte Moriá. Vão em direção ao Monte Moriá. E o menino ali carregando a lenha junto com o pai. Pai, a lenha eu tô vendo, mas cadê? Cordeiro. Cadê o cordeiro? Peraí. Aonde que tá o cordeiro? Eu imagino ali que Abraão
acho que lágrimas começou a descer, né? Naquele momento que o menino fala isso. Olha, lenha eu tô vendo aqui, pai, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro? E ele tinha mais ou menos uns 12 anos. Então já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Aproximadamente era uma idade dessas. E ele ali, Deus provou o coração dele. E aí falou assim, não faça isso com o menino. Na hora que ele já estava ali com o cutelo na mão, ele falou, Abraão, não faça isso com o menino. Eu sei que você me ama. E aí ele vai lá. Glória a Deus. E providencia o cordeiro. O próprio Deus providencia Aleluia. o cordeiro para que houvesse, né? Então nós vemos assim uma atitude como essa. Como que ele não seria o pai da fé, né? Uma atitude como essa, como não seria o pai da fé? Assim como o Davi, uma atitude como aquela que nós vimos aqui, como não seria segundo o coração de Deus? Vocês estão entendendo, irmãos? De acordo com as nossas atitudes, nós tocamos o coração de Deus. Através da forma que nós adoramos ao Senhor, da forma que nos esvaziamos do nosso eu. Nós tocamos no coração de Deus. Através das suas atitudes, você vai tocar o coração de Deus. Nós não precisamos de nada. Nós só precisamos tocar o coração de Deus. Você que está aqui me ouvindo, você não precisa de nada. Eu não preciso de nada. O que nós precisamos, a única coisa que nós precisamos nessa vida é tocar o coração de Deus. Você que está aqui, não se preocupe em ficar milionário, não se preocupe em comprar nada. Se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Se preocupe apenas em tocar o coração de Deus. Se preocupe apenas de ofertar o seu melhor. Se preocupe apenas de você oferecer a tua vida como sacrifício na presença de Deus. De você determinar, eu vou ser luz no meio da escuridão. Eu não aceito a vida que eu estou levando. Eu não quero ter uma vida rasa. Eu quero ser uma fonte de luz andando nesta terra. Você está entendendo? É uma escolha. É uma decisão. Você escolhe como vai ser os seus dias. Glória a Deus. Você escolhe o caminho que você quer trilhar. Se você quiser andar no desespero, você vai andar sempre no desespero. Se você quiser viver no medo, você vai viver no medo. São as decisões da gente. Caminhar no caminho de luz. A palavra do Senhor está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada. É uma lâmpada no seu pé. Lâmpada. Pensa numa lâmpada. Imagina você com 2 lâmpadas do pé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É lâmpada. Mas se você não acender essa lâmpada, ela vai ser apenas uma lâmpada. Você tem a Bíblia na tua casa, você tem a palavra do Senhor, mas você pode ler. Mas se você não vivenciar aquilo que está escrito, vai ser apenas uma lâmpada. Você precisa ativar isso aí. Eu preciso ativar isso aí. Acender. Acender a chama. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Luz. É luz. Luz para o meu caminho. E o que acontece quando nós lemos Provérbios, capítulo 4, 18, vou ler de novo, porque eu acho que o povo esqueceu. Calma aí, já estou terminando, irmãos. Não se aflija, já estou terminando. Provérbios 4, 18, novamente, para não esquecer. Anotem, é muito importante, irmãos. Todos os cultos da noite, se vocês puderem anotar, anotem, porque são estudos
Tá bom? Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Até a plena claridade do dia. Isso são atitudes, são comportamentos. Então, irmãos, hoje nós falamos sobre atitudes. As atitudes, elas estão interligadas com integridade, essas atitudes de justos, é integridade, uma atitude de justiça, a atitude de amor. Tô vendo aqui, ele tá arrumando ali, porque o que acontece? Eu vou colocar do botando, não? Agora foi. Aí algumas pessoas falam assim: nossa, já chegou gente falando assim comigo. Deu certo? Voltou? Tem gente que chega e fala assim: nossa, por que eu sofro tanto? Aí você vai fazer uma análise. Porque assim, quando a pessoa conversa comigo, quando a pessoa começa a conversar comigo mesmo, eu sou de fazer muitas perguntas. Porque eu não posso sair orando por uma situação que eu não sei. Eu não vou ficar adivinhando a vida da pessoa. Deus mostra até um determinado ponto. Tem outros pontos que a pessoa tem que começar. E a gente vai cavocando a história. Né? A gente vai ali. Né? Porque para ver cura e libertação, precisa pôr para fora aquilo lá. Entendeu? Aí a pessoa fala: por que eu sofro tanto? Já aconteceu isso. Aí você vai fazer uma análise. Gratidão, Antônio, Deus te abençoe. Aí você vai fazer uma análise da história. A pessoa tira, né? Entra no relacionamento de outra pessoa, aí fala que foi só para apagar a língua da pessoa, aí daqui a pouco, através disso, um monte de problema, aí a pessoa fez só escolhas. O que a gente vai esperar? Do que a gente plantar, a gente vai colher. E aí a gente vai atribuir a Deus devido às nossas próprias escolhas, das nossas péssimas atitudes? Se eu não tenho uma atitude de luz, se eu não tenho a atitude de alguém iluminado, eu vou fazer o quê? Eu vou ter atitudes de uma pessoa. Se eu não tiver atitude de uma pessoa iluminada por Deus, eu sou uma pessoa que está tendo atitudes ímpias. E aí eu vou reclamar do quê? Irmãos, às vezes existem argumentos que vêm até nós, às vezes existem argumentos que vêm até mim, que eu fico sem como se... sem palavras. Não, eu fico sem argumentar nas minhas orações. Eu vou orar, interceder pela pessoa, às vezes eu não tenho como interceder. Porque às vezes as pessoas tomam tantas escolhas, tantas escolhas estranhas, que às vezes a gente que tá querendo, ser resposta, a gente quer orar, a gente fica assim, como que pode? Assim. Por quê? Deixou que as coisas desse mundo entrassem de uma tal forma no coração que a pessoa vai se perdendo. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, nós esquecemos de quem nós somos. Imagem e semelhança do Criador. Se nós não tomarmos cuidado, nós esquecemos que nós somos luz. Você é luz no seu trabalho. Você é luz na sua faculdade. Você é luz. E muitos querem apagar a sua luz.
O fato de você sorrir às vezes incomoda muita gente. Sabia disso? O fato de você sorrir, não um sorriso forçado, mas um sorriso de verdade. Um sorriso sincero. Isso incomoda as pessoas. O fato de você agir com sinceridade com as pessoas. Ah, ela quer ser santinha. Ah, ele quer ser certinho. Você tá entendendo? E aí parece que é a gente que tá errado. Parece que é a gente que tá errado de ser íntegro, de ser sincero, de ser boa pessoa. Por quê? Porque o mundo, ele inverte valores. E a gente começa a ser incomodado, as pessoas começam a se incomodar. E o que eu falei hoje de manhã, luz vai incomodar. Você tá entendendo? Coloca uma luz na cara pra ver. Fica olhando pra luz pra ver o que acontece. Vai incomodar. Você veio pra incomodar, você tá entendendo? Foi o que eu falei hoje de manhã. Luz vai incomodar onde tá luz, tá treva, tá tudo escuro. Tem uma luz forte ali, nossa, começa a doer os olhos. Você tá entendendo? A mesma coisa do sal. O sal em excesso incomoda. Não é verdade? O sal, muito sal na comida que foi feito para temperar incomoda. Então não se preocupe. Se você está no propósito do Senhor, acalme o seu coração e o Senhor vai fazer na tua vida. Não se preocupe com as opiniões alheias. Porque às vezes essas opiniões querem nos levar, sabe o quê? A gente deixar a nossa essência de lado. A essência de servir ao Senhor, de fazer a vontade dEle. Tá certo? Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor por mais um culto, por mais um momento na presença dEle. Tá vendo, irmãos? Estou pontual no horário, hein? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer por este momento de adoração. Nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto. Nós queremos te agradecer por essa palavra. Senhor, meu Deus, essa palavra, Senhor, meu Deus, que falou aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus de poder, toma pelas tuas mãos as nossas vidas e enche-nos, Senhor, cada vez mais do teu poder. Amém, irmãos? Gratidão pelas rosas. Irmãos, eu tô sentindo no coração, eu tava orando aqui e foi como se dissesse para mim, não terminou. É sério, você precisa ler uma passagem sobre Saul. Rapidamente, eu vou pegar, meu cachorro é fofoqueiro, irmãos, então por favor não levem em conta, ele adora viver a vida dos vizinhos. Só um momento, irmãos, deixa eu colocar aqui. Vou falar sobre Saul. Deus, ele incomodou meu coração aqui agora para ler. Eu não estava no cronograma, tá? 1 Samuel 13. Rapidamente, irmãos, eu sei que vocês têm que jantar, fazer os afazeres, né? Alguns vão já dormir, descansar. Rapidamente, em 1 Samuel, vou abrir a Bíblia aqui com vocês. 1 Samuel, vamos voltar aqui. Parará. Irmãos, servir a Deus não é brincadeira, não. Tem que estar com o ouvido atento o tempo todo. 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 1, está dizendo da seguinte forma. Vamos lá, 13. Vê se é aqui mesmo. 13, 1 ao 14. Irmãos, não estava esperando, tá? Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso.
Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gigal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados que foram quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas, em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gigal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Para este, não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Olha essa pergunta. O que você fez? Saul não era um sacerdote. Saul já estava fazendo coisa errada em cima de coisa errada. Deus havia falado para Saul exterminar um povo. E aí ele segura parte da riqueza daquele povo. Ele falou assim: até os animais, tudo, inclusive o rei. Ele leva o rei consigo e leva consigo também o que? Os animais, as riquezas. Amaleque. O rei Amaleque. Agag, né? Rei Agag. O rei Agag. E ele leva esse rei Agag e ali foi onde ele perde o reinado. Ali foi a gota d'água. E depois ele pega e me faz isso. Ele oferece o holocausto. Ele não quis esperar. O desespero dele, a atitude desesperada dele, faz com que Deus rejeite ele. Quando vi que os soldados estavam se dispersando e não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Como que ele vai apresentar? Como que ele vai apresentar um holocausto ao Senhor sem buscar o Senhor? Você está entendendo o negócio, o mistério? Olha a atitude negativa deste homem. Como que ele faz uma coisa dessa? Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. É só uma coisa que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer muita coisa. Ele só quer obediência. Se você tivesse obedecido, você tinha o conhecimento do que estava acontecendo. Por que você não esperou? Por que você não obedeceu? Se o rei está desesperado, imagina o resto do povo. Não serve para ser rei. Não serve para ser rei. Não tem fé, não espera, é desobediente. Não serve. Não serve, tá, já era. Ele perdoou, o rei ainda fez aliança com o rei. Olha, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Como que ele quer fazer alguma coisa
para Deus, sem buscar o Senhor. Forte, né, irmãos? Deus abençoe. Então, aqui nós vemos claramente a atitude de um homem que decidiu não ser luz. E ele ficou entre dois caminhos, em ser luz ou escuridão. E ele preferiu tomar suas próprias atitudes, as suas próprias prioridades, as suas próprias preocupações. E ele enfiou o pé pelas mãos. E isso por causa de pequenas horas. Pequenas horas distantes. Pequenas distâncias de horas. É isso, irmãos. Essa é a palavra do Senhor.